Boa noite, espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circulação e hoje nós vamos Perdão, pessoal, só uma questão técnica. Desculpem. Então vamos lá. Boa noite a todos. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Ao vivo é sempre assim, né? Problemas técnicos podem ocorrer. Hoje nós vamos falar continuando nossas lives sobre circulação, nós vamos falar hoje sobre vasinhos e seus tratamentos. Vasinhos, vasos, né? Eu sou o Dr. Márcio Steinbruch, sou angiologista e cirurgião vascular formado pela USP. Sou membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e deixo também minhas redes sociais como um canal aberto para esclarecer quaisquer dúvidas. Tá? Não sei se teremos tempo aqui de eu poder tirar as dúvidas, mas quem quiser é só me escrever nas redes sociais, nas minhas 3 redes sociais, no Instagram, através do Livre de Varizes, no Facebook, na @Clínica Steinbruch e pelo YouTube, canal Clínica Steinbruch. Todas as dúvidas serão respondidas por escrito e na live da semana que vem poderemos comentá-las, inclusive. Vai ser muito bom. Muito bem. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os vasinhos. Antes da gente falar diretamente sobre os problemas, temos que dar uma pincelada na fisiologia e na anatomia. Não quero me alongar muito nessa parte, porque na live da semana passada eu expliquei bem sobre o funcionamento da circulação. Quem quiser relembrar, ela está no meu canal do YouTube, é só acessá-la, não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, vamos lembrar um pouquinho sobre o retorno venoso, que é o que nos interessa hoje. Então, lembrando que as veias trazem o sangue usado, né, da periferia do corpo de volta para o coração, para que ele seja bombeado novamente para o pulmão. No pulmão ele é reoxigenado, em seguida ele volta para o coração novamente e aí ele é bombeado para o nosso organismo através das artérias. As artérias elas vão estreitando, né, vão formando bifurcações, canos cada vez menores, até chegar no nível capilar. O capilar é o menor vaso sanguíneo, é o mais fininho vaso sanguíneo que nós temos no organismo. Tá? Como nos interessa hoje a circulação venosa, nós vamos falar dos capilares venosos. Muito bem. Então, lembrando que a circulação das pernas se faz contra a gravidade. Ela vem de baixo para cima, o seu bombeamento é feito através da musculatura da panturrilha, que é a barriga da perna. Conforme fazemos o movimento de caminhada, né, com os pés, essa musculatura se comprime, se contrai, e isso faz com que as veias que passam por dentro delas sejam espremidas, né, vamos dizer assim, e o sangue é bombeado para cima. Ele não é bombeado para baixo, ele não desce, porque dentro dessas veias existem válvulas que fecham e abrem de acordo com a necessidade. Conforme o músculo comprime a veia, as válvulas se abrem. Conforme relaxa o músculo, elas se fecham e o sangue não volta. Muito bem. Então, já sabendo um pouquinho sobre como funciona o retorno venoso dos membros inferiores, né, das pernas, nós podemos falar um pouquinho sobre as alterações que ocorrem na circulação, principalmente nas pernas. Então, quando por um mecanismo de enfraquecimento da parede das veias, essas veias que estão na superfície da perna
não suportam a pressão da gravidade, ou seja, a gravidade empurrando o sangue para baixo e o sangue querendo subir também, forma uma força cuja resultante é para os lados. E essa força que é feita para os lados faz com que essas veias se dilatem. No que as veias se dilatam, aquelas válvulas que se fechavam, agora não se fecham mais, elas se afastam e com isso o sangue acaba refluindo. E ao sangue, ao refluir, nós temos uma insuficiência desta veia, ou seja, ela não consegue mais transportar o sangue. No momento em que se tem a dilatação de uma veia, nós temos o que chamamos de varizes. Muito bem. Então, já que agora nós entendemos o que são as alterações da circulação venosa, podemos falar agora sobre os vasos, sobre os vasinhos, né? Então, existem pelo menos 3 tipos de vasos alterados, né? 3 tipos de alterações em vasos que nós temos nas doenças venosas, né? Nós temos a primeira alteração, chamada de telangiectasia, o nome é difícil, mas na verdade nada mais é do que aqueles vasinhos que formam verdadeiras teias de aranha ou parecendo com galhos, né, de árvores. Eles podem ser vermelhinhos ou podem ser azulados. Eles são meramente vasos antiestéticos, não costumam dar sintomas e nem trazer grandes problemas. Ele, no início, é um problema realmente estético. Porém, se não for tratado, esses capilares, né, esses vasinhos, vão se dilatar cada vez mais, podendo formar verdadeiras bolhas de sangue na pele e que podem se romper facilmente. Então, numa situação mais avançada, mesmo aqueles vasinhos que incomodam esteticamente poderão trazer problemas no futuro. Muito bem. Outro tipo de vaso que também nós temos problema, né, seriam as microvarizes. As microvarizes já são veias que, ao se dilatarem, né, com aquele mecanismo que eu expliquei anteriormente, ao se dilatarem, elas já se tornam visíveis na pele, formando pequenas veias esverdeadas ou caroços muito pequenininhos, né? Elas também são chamadas de veias reticulares, tá bom? Esse já é o segundo tipo. Também não traz grandes problemas, mas já é o prenúncio do aparecimento das temidas varizes, né? As microvarizes, na verdade, são veias que estão iniciando sua carreira como varizes, na verdade, né? Muito bem. E conforme elas vão crescendo, elas passam a se chamar varizes propriamente ditas. Aí elas são as varizes. Aí elas já estão bem mais dilatadas, geralmente formando pequenos caroços na pele, né? Nódulos que podem ser azuis, na verdade, ou cordões também, né? E nessa fase elas já podem trazer sintomas como dor, peso nas pernas, queimação e outras alterações físicas também, como manchas, coceira e outras coisas mais. Muito bem. Então eu falei das telangiectasias. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora, que eu acredito que é uma das coisas que mais interessa, principalmente as mulheres, porque é justamente o que chama mais atenção no início e é o que acaba, às vezes, levando a paciente ao consultório do vascular. Muito bem. Então, o que são as telangiectasias? O que são esses vasinhos? Eles nada mais são do que capilares que se dilataram. Puxa vida, Márcio, entendi tudo. Muito bem, então vamos lá. Os capilares, como eu falei no início, são os vasos mais fininhos que tem no corpo humano. Ou seja, no caso dos capilares venosos,
Os capilares são os primeiros receptores do sangue venoso, do sangue usado pelas células. Então eu gosto de fazer uma analogia. Imaginemos a nossa pia do banheiro e conforme a gente abre a torneira e lava as mãos, aquela água servida entra por um ralinho e posteriormente ela vai para um cano que está embaixo da pia, um caninho. Esse caninho da pia, que é o primeiro cano que recebe a água usada, corresponde a um capilar. Ele entra na parede, onde ele desemboca num cano maior. Esse outro cano que está dentro da parede, nada mais é do que uma veia. Esse cano que está na parede vai desembocar num cano maior ainda, que vai receber a água de outros banheiros, da cozinha, da área de serviço, e assim vai para a rede de esgoto, onde vai ser reciclada essa água e voltará para a nossa caixa d'água. Voltará limpinha para posteriormente ser usada. Então, esse caninho corresponde aos capilares. Muito bem. Então, de repente, a paciente verificou na perna o aparecimento daquelas trilhas, aquelas teias de aranha, e falou: estou feia. A primeira coisa que passa pela cabeça é a parte estética, é o que chama mais atenção. E a primeira coisa que ela faz, obviamente, é procurar um cirurgião vascular. Muito bem. A conduta, quando um paciente chega ao consultório com um problema de vasinhos, não é meramente chegar e fazer aplicações para tratar aqueles vasinhos. A primeira coisa que tem que se fazer é um bom diagnóstico. E esse diagnóstico, ele é feito através de uma boa consulta, onde nós vamos perguntar sobre o histórico do paciente, sobre histórico familiar, se alguém da família tem varizes e tudo mais. Segunda etapa é um bom exame físico. Então, esse paciente tem que ser examinado. Então, nós vamos examinar, olhar bem, olhar profundamente, palpar, tocar, examinar bem. Terceiro passo é utilizar de um equipamento mais moderno para que possamos enxergar abaixo da pele para ver se não existem veias dilatadas escondidas, porque muitas vezes essas microvarizes estão no subcutâneo e não se enxerga, elas estão abaixo da pele. E, posteriormente, pedir exames complementares. O mais conhecido de todos é o Doppler. O Doppler nada mais é do que um ultrassom, onde vai se estudar não só a anatomia das veias, mas como a sua função também. Ver se as válvulas estão funcionando adequadamente, ver se elas estão dilatadas, ver se elas não têm refluxo, porque quando o fluxo está na direção certa, elas aparecem no exame na coloração azul. Quando o fluxo está ao contrário, ou seja, retrógrado, eles aparecem na coloração vermelha. E com isso podemos determinar se veias mais profundas estão dilatadas e com problemas de refluxo. Portanto, o diagnóstico final nada mais é do que a somatória desses 4 itens que foram citados. Uma boa conversa, um bom exame físico, aparelhado com equipamentos de última geração e por final, o Doppler. O aparelho que eu acabei de falar, de última geração, que nós usamos, é o VenViewer. O VenViewer é um equipamento que se utiliza da tecnologia de realidade aumentada. Ele filma a região das pernas, onde nós queremos estudar, ele filma com uma luz infravermelha, processa a imagem em computador e aí projeta em tempo real a imagem na perna, onde o que absorver a luz infravermelha aparecerá em escuro e o que não absorver aparecerá esverdeado. Portanto, nós conseguimos ver numa imagem negativa onde estão as veias escondidas e dilatadas. Agora, por que eu estou enfatizando tanto essas veinhas dilatadas? Porque na sua grande maioria das vezes, são elas quem alimentam os vasinhos, as telangiectasias. Por isso elas também são chamadas de veias nutrícias ou veias matrizes. São as veias mãe, que alimentam
esses vasinhos. Agora vamos entender o que acontece. Imaginemos agora aquela nossa pia do início, onde nós vamos lavar as mãos e de repente a pia começa a encher de água e essa água começa a transbordar da pia. Aí a gente fecha rapidamente a torneira e verifica que a água desce lentamente. Primeira coisa que passa pela cabeça é: opa, eu estou com um entupimento na minha pia. Pega-se um desentupidor de pia e vai-se fazer o quê? Desentupir a pia com esse desentupidor. Muito bem, imediatamente a água desce. Ufa, que alívio, desentupi minha pia. Passados alguns dias, vai-se lavar as mãos novamente e de novo essa pia transborda. Poxa, peraí, eu acabei de desentupir, já entupiu de novo? Pega-se o desentupidor de pia, faz-se de novo aqueles movimentos de sucção, a água desce e mais uma vez um alívio. Que bom, a minha pia desentupiu. Aí passado mais alguns dias, de novo, a pia começa a querer transbordar. Aí perde-se a paciência, a primeira coisa que se faz é abre-se o gabinete da pia, vai-se embaixo da pia e, bom, deve ter alguma coisa no sifão. Abre-se o sifão para limpar. No que abre-se o sifão para limpar, nossa surpresa, está tudo limpinho, não tem nada entupindo a pia. Chega-se à conclusão de que o problema não é no capilar, não é naquele cano, e sim no cano da parede. Nesse momento chama-se um encanador, que vem com uma desentupidora e aí processa a limpeza do cano que está na parede. Por que eu contei essa história tão repetitiva? Porque é muito o que ocorre no dia a dia do cirurgião vascular. Muitos pacientes com vasinhos na perna recorrem a profissionais que não são especializados na área ou que agem de má fé e acabam querendo vender sessões de aplicação. Existem muitos curiosos fazendo isso, infelizmente, e que se aproveitam da inocência do paciente. Ou seja, quando um paciente chega no consultório com vasinhos, não adianta eu querer já chegar e tratar aquilo lá sem ter um diagnóstico. Eu preciso saber a causa, eu preciso saber os tipos de vasos que estão alimentando aqueles vasinhos. Para eu chegar no final, fazer as aplicações, eu preciso ter passado por aquelas 4 fases: a consulta, o exame físico com equipamentos de última geração e mais um Doppler. Aí sim, com tudo na mão e com o mapa da perna do paciente, eu posso proceder ao tratamento. E se o paciente tiver realmente problemas nessas pequenas veias matrizes ou veias reticulares ou simplesmente microvarizes, eu preciso tratá-las antes de tratar os vasinhos, porque senão eu não consigo tratar os vasinhos. E aqui entra uma outra analogia para entender o que acontece. Imaginemos que essas veias sejam avenidas de mão única e que os capilares sejam as ruas transversais a essa avenida. Se eu tiver, de repente, por uma manifestação política, carros vindo na contramão, eu vou acabar com o trânsito naquela avenida, o trânsito vai parar. O que é que vai acontecer nas ruas transversais? O trânsito também vai parar, ou seja, vai haver um acúmulo de carros bloqueando as ruas transversais. Ou seja, exatamente o que acontece com os capilares. Então, se eu não desobstruir ou se eu não tratar a avenida, eu não vou conseguir sumir com o trânsito naquelas ruazinhas. Perfeito? Muito bem. Então agora nós podemos falar um pouquinho sobre os tratamentos, já que agora nós sabemos como diagnosticar, nós sabemos os tipos de vasos que existem. As varizes vão ficar para uma próxima live, onde eu vou falar especificamente sobre as varizes, porque o seu tratamento é especificamente cirúrgico. E aí eu vou falar sobre as técnicas modernas de tratamento minimamente invasivo para isso, tá bom? Então vamos lá. Então falando sobre tratamentos. Então quando nós falamos das telangiectasias, ou seja, os vasinhos, nós começamos pela famosa escleroterapia, né? O que o pessoal chama de aplicação.
Mas veja bem, escleroterapia é um termo um pouquinho mais vasto do que simplesmente aplicações. A escleroterapia, esse termo vem do grego, escleros, que significa endurecimento ou estreitamento. Quem nunca ouviu falar em escleroterapia, arteriosclerose, né? E outras otoesclerose, que é um problema no ouvido, né? Então, na verdade, é um tratamento através do esclerosamento desses vasos. Eu vou torná-los endurecidos, estreitados, para que eles se fechem e sejam absorvidos. Mas veja bem, a escleroterapia, ela tem vários tipos que podem ser usados. Nós temos a escleroterapia química, onde nós usamos medicamentos específicos para isso. Nós temos a escleroterapia física, onde a ação sobre esses vasinhos são ações físicas, que podem ser frio, calor, eletricidade e outras. Vocês devem ter estranhado a eletricidade, mas há muitos anos atrás se utilizava a eletricidade, a eletrocoagulação, para se queimar alguns vasinhos. É óbvio que em alguns casos ficavam marcas, e isso acabou sendo abandonado. Mas, mais atualmente, tentou-se introduzir, e ainda existe essa técnica, que utiliza a radiofrequência, que também gera eletricidade, e através da eletricidade ela gera calor para queimar os vasinhos. Ela é pouco utilizada, mas ela é utilizada. E existe também o tratamento combinado, ou escleroterapia combinada. Então vamos lá. No tratamento químico, são feitas injeções dentro dos vasos de uma substância que quimicamente vai irritar a parede interna do vaso. Então nós temos o vasinho e ele vai irritar a parede interna do vaso. Essa irritação vai promover uma inflamação do vaso, fazendo com que essa parede dele se dilate, ela incha, ela fica com edema. Esse inchaço faz com que a parte interna do vaso, a luz do vaso, se feche, o vaso acaba se obstruindo e com isso o organismo o absorve, sumindo do local. Mas vejam bem, a escleroterapia deve ser utilizada, a escleroterapia química, ela deve ser utilizada em vasos de fino calibre, tomando muito cuidado com vasos mais calibrosos. Perfeito? Muito bem. Dentre os líquidos que são utilizados para fazer a esclerose desses vasos, o mais comumente usado é a glicose a 75%. Isso mesmo, água com açúcar, mas não açúcar de cozinha. É um preparado esterilizado, onde a concentração de glicose é de 75%, e com isso ele acaba irritando a parede do vaso, fazendo com que ele suma. Existem outros tipos de esclerosantes. Existem esclerosantes que são do grupo dos detergentes, existem esclerosantes que são do grupo dos sais. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam solução salina. Ela é muito mais dolorosa do que a solução usada aqui no Brasil. E para que vocês não tenham receio, geralmente é associado a essas soluções uma quantidade de anestésico muito pequena, porque senão ele pode se tornar perigoso, mas é adicionado uma quantidade pequena de anestésico para que não haja dor. Muito bem, eu falei do químico. Então agora vamos falar um pouquinho sobre tratamentos físicos, né? A esclerose física. Então, quando eu falei em calor, frio, eletricidade, quando se fala em calor, a primeira coisa que vem à cabeça é o laser. O laser utiliza a energia de uma luz muito intensa para que a gente possa queimar, entre aspas, porque ele não queima o vaso, eu vou explicar como ele funciona, tá? Mas o laser, ele se utiliza de uma luz muito intensa para poder secar, entre aspas, esses vasinhos. Agora, laser, o que é o laser? Laser é uma sigla. Laser, essas 5 letrinhas formam uma sigla, que em inglês significa Light Amplification
stimulated by emission of radiation. Isso significa o quê? Uma luz amplificada e estimulada por emissão de radiação. Então, laser é uma sigla. Existem diversos tipos de laser. Simplificando, o laser nada mais é do que uma fonte de luz. Imaginemos uma lâmpada. Nós temos uma lâmpada e todos os raios de luz dela saem para todos os lados. Então, o equipamento de laser nada mais é do que pegar todos esses raios e concentrar num único feixe, fazendo com que saia um único raio de luz com muita energia. E esse raio de luz, ele vai ser absorvido por uma substância cuja cor seja a cor de afinidade desse laser. Opa, Márcio, você está começando a complicar. Sim, estou começando a complicar. Então agora vamos entender como é que funciona o laser na nossa pele. Então imaginemos agora uma janela de vidro transparente, né, e um dia ensolarado. E através dessa janela passam os raios de sol. E esses raios de sol batem numa mesa. Em cima dessa mesa nós temos 2 cubos de metal, sendo um deles preto e o outro prateado ou branco. O que vai acontecer? O raio de sol atravessa o vidro porque ele é transparente. O tipo de onda que vem nesse raio de sol é absorvido pela cor preta e ele é refletido pela cor clara. Portanto, ao passar um tempo, ao colocar a mão no cubo preto, ele vai estar quente. E no cubo branco ou prateado, ele não vai estar tão quente ou vai estar frio, porque ele se preserva desse calor refletindo os raios. Muito bem, então o que isso significa? Como é que funciona isso então no nosso organismo? O raio laser, o laser específico para ser usado nos vasinhos, ele tem um determinado tamanho de onda, uma determinada frequência, cuja substância que absorve a energia é justamente a hemoglobina. É a substância vermelha que está dentro das células do sangue. Então, o raio laser atravessa a nossa pele como o raio de sol atravessou a janela. A nossa pele é transparente a esse laser. Ele atravessa a pele, o subcutâneo, atravessa o vaso e quando ele chega dentro do vaso, a hemácia absorve a energia e a temperatura sobe em fração de segundo, fazendo com que isso queime a parte interna desse vaso. E da mesma forma como a esclerose química, haverá uma irritação da parte interna e com isso haverá o edema da parede, o vaso se fechará e será absorvido. Agora vejam bem, isso não acontece num passe de mágica, tá, gente? Ele não é imediato. Tanto o laser como a aplicação, a escleroterapia química, elas demandam tempo para que isso ocorra. Muitas vezes precisa se fazer novas sessões no mesmo lugar até conseguirmos que ele suma, que aqueles vasos sumam. Tá bom? Muito bem, eu falei então da química, eu falei da física e agora nós vamos falar um pouquinho das combinadas. As técnicas combinadas nada mais são do que a combinação entre o que eu acabei de falar. Então, uma combinação que existe entre técnicas química e física é quando se faz a escleroterapia química com a substância ultragelada. Ou seja, eu pego aquela glicose hipertônica e congelo ela. Na verdade, eu não congelo, ela vira uma pasta a menos 30 graus, ela não vira gelo. Com isso, eu associo a função química da glicose com a ação física do frio, que amplifica a ação da glicose sobre o vaso. Então, nós temos 3 ações aqui. Nós temos a química da glicose, que vai irritar o vaso. O frio da glicose, que vai irritar o vaso. E como ele vira uma pasta, ele vai ficar mais tempo aderido dentro do vaso e com isso o efeito vai ser maior. Essa técnica ela é muito empregada quando se vai fazer a aplicação em vasinhos mais calibrosos, entende?
e com isso a gente consegue limpar esses vasinhos e evitar que eles se transformem em coisas maiores. Outra associação que se faz é da cirurgia e do tratamento químico. Outra situação seria a cirurgia e o tratamento físico. Eu acabei de falar da combinação física e química. Agora, o que é melhor de todas? É a associação de todas as técnicas. Então, hoje, para que se faça um bom tratamento, o diagnóstico tem que ser muito preciso. Muito preciso. E em se fazendo um diagnóstico preciso, nós sabemos para cada tipo de vaso que arma nós vamos ter que usar. E como eu falei no início, nós, para podermos tratar aqueles vasinhos fininhos, precisamos começar sempre tratando dos vasos mais calibrosos. Então, nós temos sempre que começar pelas microvarizes ou aquelas veias reticulares. Muito bem, se essas veias reticulares tiverem cerca de 2 a 3 milímetros no máximo de diâmetro, elas são passíveis de tratamento com laser associado à crioescleroterapia, que é a escleroterapia com líquido gelado. Com isso, a gente consegue evitar cerca de 70% de casos cirúrgicos nessas pequenas veias. Só que o tratamento é feito utilizando concomitantemente o Venviewer, que é aquele aparelho que eu comentei no começo. Então, aquele aparelho nos demonstra onde estão escondidas essas veias reticulares e com o laser, numa programação própria para pegar esses vasos nesse calibre, se faz a sua esclerose. Posteriormente, quando se fecham esses vasos mais calibrosos, imediatamente já se vê um clareamento nas telangiectasias, nos vasinhos. Posteriormente é feito então o laser, já numa outra programação, para as telangiectasias. Agora, infelizmente, quando essas pequenas varizinhas, essas veias reticulares, ultrapassam um tamanho ideal, que é acima de 3 milímetros, e isso é muitas vezes visto no Doppler, ou também com Venviewer, nesses casos, infelizmente, já não adianta mais fazermos a escleroterapia com laser ou mesmo com a crioescleroterapia. Aí tem que se fazer a microextração, como eu chamo. Eu não gosto de chamar de cirurgia porque assusta muito. A microextração nada mais é do que um trabalho artesanal que se faz através de micropunções na pele. É um trabalho minimamente invasivo. Então, através de micropunções na pele feitas com agulha de injeção, ou seja, não se usa lâmina de bisturi, não é feito corte, não são dados pontos. Então, através de micropunções e com o uso de uma agulha de crochê de 0,5 milímetro, para quem sabe fazer crochê e conhece as agulhas da marca Tulip, a gente utiliza a agulha número 12, é uma agulha de 0,6 milímetro, é praticamente 0,5 milímetro. Então, com isso, são retiradas as pequenas varizinhas e imediatamente, e quando eu digo imediatamente, na hora se vê realmente o clareamento das telangiectasias que eram alimentadas por essas veinhas. É como se a gente quisesse tirar uma árvore de um jardim, cortando só os galhos. Você não consegue tirar essa árvore, eu tenho que cortar pelo tronco. Então eu começo tratando as mais grossas. Esse procedimento é um procedimento que muitas vezes pode ser realizado com anestesia local. É um procedimento que o indivíduo faz e, se for feito em esquema ambulatorial, ele faz de manhã, à tarde já está em casa, não precisa dormir em hospital. As anestesias são muito superficiais e é um procedimento praticamente indolor, que não deixa cicatriz e que não leva a ponto, e praticamente o indivíduo volta a trabalhar em coisa de 2, 3 dias. Estou falando das microvarizes. No caso das varizes, é um assunto para uma próxima live, certo? Muito bem.
Agora que nós já sabemos as diferenças entre os vasos, já sabemos o que tem que ser pesquisado, o que tem que ser estudado para se poder fazer um tratamento mais adequado, você agora já está preparado, quando visitar um profissional da área, a saber tudo o que está se passando, que eu acho muito importante. Como a gente chegar, às vezes, numa oficina mecânica, podemos não saber consertar o carro, mas ter noção do que está sendo falado. Isso é muito importante para que haja uma interação entre o médico e o paciente. E com tudo isso que eu acabei de falar, vocês entendem agora por que tem que se tratar pequenas varizes ou veias reticulares antes de tratarmos os vasinhos. Todos esses métodos que eu falei até agora são usados hoje em dia. A associação de todos eles é que faz um melhor resultado para um trabalho. Agora, entendam bem, cuidado com profissionais curiosos, tá? Somente médicos experientes, principalmente na área de flebologia, é que deverão indicar e realizar esses tratamentos, tá bom? Então, com isso, muito cuidado. Bom, gente, era o que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Desculpem possíveis erros, mas tudo que é ao vivo é passível de erro. Se você gostou dessa live e quiser acompanhar os próximos conteúdos, dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal do YouTube, que é o Clínica Steinbrück. Tá bom, gente? Uma boa noite, estejam bem e muito obrigado.